Oi, gente. Boa tarde, bem-vindas a essa conversa sobre Clarice Lispector com a Verônica Stigre e a Ana Kiefer. Eu estava contando para elas que eu estou realizando esse sonho de reuni-las. Se eu pudesse, faria assim, uma série de encontros sobre os textos que estão nesse livro, né? Quanto ao Futuro, que é o livro do mês de dezembro do Clube F. Então, bem-vindas, assinantes. Então, eu estava falando, então, que assim, são textos, cada um, assim, né, mais rico que o outro, e trazendo, assim, a gente acha que a gente está comemorando, ele foi feito, né, para o centenário da Clarice, acabou que não saiu em 2019, justamente por causa da pandemia, justamente porque a gente está aqui nesse encontro, passou a fazer esses encontros no Zoom, mas a Clarice não para de ser interpretada, reinterpretada, descoberta, redescoberta. No lançamento do livro, em dezembro, o Júlio Diniz, que é o organizador, estava contando, ele é professor da PUC, então está em contato sempre com novas gerações de estudantes e de leitores, e que a Clarice continua espantando, no sentido, né, do espanto, do assombro, e que ele percebe que hoje a Clarice ela também é experimentada, ela não é só lida. Eu achei muito interessante que ele tenha trazido essa fala, porque a gente, quando fala da Clarice, muita gente não consegue, muita gente conta, né? Eu tentei ler Clarice e não consegui, ou não entendi. E aí a gente fica pensando, né, um romance como Água Viva, né? Como ler Água Viva, né? Como interpretar o Água Viva, como chamar o Água Viva de romance. E muita gente tem essa relação complexa com a obra dela. E tem aquele vídeo famoso, né, que muita gente circula na internet, o vídeo da entrevista da Clarice, ela contando sobre o Paixão segundo GH, que um professor universitário disse que nunca entendeu o Paixão segundo GH, mas que uma menina jovem tinha o Paixão na cabeceira dela. Nunca me esqueço dessa fala, eu vi esse vídeo na exposição que teve aqui no CCBB do Rio, e a gente sai, né, quando eu me lembro de ter saído da exposição e ter corrido para a livraria, e aí não tinha mais o Paixão segundo GH, estava esgotado, porque quem passava pela exposição descia para quem não tinha lido ainda, seja por medo ou porque ainda não tinha chegado nele, saía para ler o Paixão, para comprar pelo menos, né? E aí eu estou falando dessa fala, né, do Júlio, porque eu queria já começar pedindo para a Verônica, né, comentar o texto dela nesse livro que se chama Útero do Mundo. E eu fiquei pensando, né, porque a Clarice, na Hora da Estrela, o narrador fala, né, dessa escrita com corpo. E eu fiquei imaginando essa leitura também, né, com o corpo, com as sensações, mas é só para fazer realmente um gancho para a Verônica falar um pouquinho da gente, essa chave de leitura que ela faz nesse texto, que é muito interessante, porque ela vai falar do conceito da histeria, e de como essa histeria ela como ela nasce na história, né, esse conceito, como depois vai ser desenvolvido na arte, antes também na psicanálise, e como isso chega na arte com uma nova interpretação. E aí ela vai falar também do direito ao grito, né, que é um dos títulos de A Hora da Estrela. Eu queria que a Verônica começasse falando um pouquinho com a gente sobre esse texto e sobre essas leituras de Clarice relacionada com a arte, que é maravilhosa. Bom, obrigada, Cláudia, pelo convite, né? Para mim também é uma alegria estar aqui com a Ana, com você e com vocês todas, né? Para a gente conversar um pouco sobre Clarice. É sempre uma alegria, né? Conversar sobre Clarice Lispector, né? E eu acho que eu vou começar falando de onde é que surgiu o texto.
né? E aí, claro, depois eu entro nessas questões, eu prometo não me alongar muito, mas caso eu esteja me alongando muito, Cláudia, pode me cortar, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Então, de onde que vem esse texto, né? Esse texto que ele sai no livro? Ele é um texto que ele se origina de uma exposição, né? De uma exposição que eu realizei em 2016 no Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? Eu falo desde São Paulo, então no Museu de Arte Moderna daqui. E a ideia era, né? Na verdade, eu estava na época dando, a época era 2015, mais ou menos. A exposição foi em 2016. Em 2015 eu estava dando um laboratório de curadoria, né? Então eu dava aulas no laboratório de curadoria no MAN, no próprio MAN, né? E que a ideia desse laboratório de curadoria era chegar a uma exposição final, né? E esse laboratório já tinha um tema que era vindo do Oswald de Andrade, né? Que era a idade do ócio, era justamente pensar essa pausa no trabalho, né? Então ali a gente tinha um determinado tema, um determinado sentido que nós queríamos trabalhar. Nós era eu e a turma, né? Então, ou seja, era essa exposição coletiva da turma do laboratório, né? Mas, ao olhar para o acervo do museu, que era um acervo que eu já conhecia, né? Eu comecei a perceber algumas recorrências, né, que não tinha nada a ver com aquele laboratório. Claro, e vendo esse acervo justamente para ajudar os participantes do laboratório a escolher que obras nós escolheríamos, né, para expor para fazer essa exposição, eu percebi algumas recorrências que começaram a me chamar a atenção, né? Então, ou seja, uma série de obras que traziam o grito, né, que traziam o grito, que mostravam o grito. Aliás, enquanto a gente estava se preparando para conversar, eu abri até aqui um PowerPoint em que eu tenho alguma dessas imagens. Você acha, Cláudia, que é caso de mostrar, mesmo que seja rapidamente, dessas obras? Uhum. Então, vamos lá. Share screen. E eu não estou... Não sei se eu tenho que... não estou able, né, para share screen. Eu acho que fica mais fácil, que eu até mostro para vocês quais eram essas obras. Eu estou te transformando em co-host. Vê se você consegue agora. Consigo. Aqui. Peraí que eu esqueci de abrir. Eu tenho que... não, acho que aqui dá para fazer. Não. Tá lá, vamos lá. Vamos com calma. Tem uns share. Vamos ver se eu consigo agora fazer... sabe que eu apanho aqui. Apresentação de slides. Vamos lá. Do começo. Vocês estão vendo a apresentação de slides, né? Estamos. Tá, beleza. Então, essa é a exposição, né, do Útero do Mundo. Aqui tem até a data de 6 de setembro a 18 de dezembro, né? Então, eu tenho aqui já algumas imagens do que foi a exposição, né? Então, claro, e esse Útero do Mundo vem da Clarice Lispector, né? Então, vem de uma frase da Clarice Lispector. Eu já vou chegar como é que eu cheguei a Clarice, né? Então, aqui ele foi organizado em tinha 3 divisões, as 3 vindas da Clarice Lispector, né? Então, ou seja, na verdade, eu chego a Clarice Lispector nesse momento a partir, na verdade, dos conceitos, né? Então, acho que eu já vou até começar a falar um pouco da Clarice, depois eu mostro quais são as obras que me motivaram a fazer aquela seleção. Lembra que eu estava falando para vocês que havia uma série de recorrências, né? Eu vou passar rapidamente para as recorrências, depois eu volto para como estava a exposição montada, mas eu comecei a notar recorrências como essa no acervo, né? Então, assim, mulher que grita, né? Essa outra que gritava, esse outro que gritava, uma série de representações de grito, né? Então, era curioso como se tinha uma recorrência, por um lado, de uma série de gritos no acervo. E eu assim, opa, tem alguma coisa aí, né? E eu já vinha estudando, como a Cláudia chamou a atenção, já vinha estudando essa relação, viu? Vocês viram que eu peguei correndo mesmo, né? Até coisas escritas do lado. Eu já vinha estudando em função de um livro da Angélica Freitas, que se chama O Útero do Tamanho de um Punho, O Útero do Tamanho de um Punho, né? Eu já vinha estudando, já tinha voltado para a histeria, né? Já conto para vocês como é que eu fiz esse caminho. Mas aí, então, eu já vinha com essa ideia de trabalhar, né, essa relação do útero com histeria, porque o útero, na verdade, a histeria, na verdade, a histeria, ela é uma palavra grega, né, e que ela é decorrente de histera, né, que é o útero, o correspondente, histera é útero, né, o histera é útero em grego, e o nosso útero vem de úteros do latim, né, então, ou seja, a gente tem uma relação, né, entre
essa palavra e o útero, né? Então, ou seja, a gente tem uma relação entre essa doença e o útero. E o que me levou a isso? Me levou justamente esse estudo da Angélica Freitas, né? Então, ou seja, pegando esse livro da Angélica, quando me convidaram a escrever um texto sobre o corpo na literatura brasileira, eu me lembrei imediatamente do livro da Angélica na época, né? Era anterior, logicamente, a essa exposição. E aí na verdade, tinham duas partes do corpo no título da Angélica Freitas, né, que me interessava. E eu tinha uma limitação de caracteres. E aí eu decidi focar primeiro no útero, né, que é uma imagem muito forte no texto da Angélica, né? E uma imagem não só muito forte no texto da Angélica, no livro da Angélica, como ela usava uma expressão do útero errante, né? Então, era um útero errante que pegava e saía do corpo, ganhava vida, e ia para o mundo, né? E aí eu fiquei com aquela expressão na cabeça, né? Porque poxa, tinha me disposto a escrever sobre isso, o útero, depois eu queria chegar até o punho. Já antecipo que por questões de limitação de caracteres eu não consegui chegar no útero, só no punho, né? Só simplesmente comentar algumas coisas, mas o útero foi o que me levou. De onde é que vem a etimologia dessa palavra, né? Então, de onde é que vem o útero, né? E daí que eu disse, não, histeria está ligado ao útero, né? E eu também, ao mesmo tempo, eu estava curiosa com essa expressão útero errante, né? Então, eu fui atrás do útero errante, e indo atrás dessa expressão do útero errante, eu cheguei no Hipócrates, porque eu queria saber quem foi o primeiro a usar essa expressão. Não sei se foi o Hipócrates, mas foi a mais antiga referência que eu encontrei. E nós estamos falando em cerca de 400 a.C., né? Então, ou seja, essa foi a referência mais antiga que eu encontrei, foi a do Hipócrates, né? E o que o Hipócrates... Aí eu fui para o tratado do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Então, ele tem um tratado chamado Da Natureza da Mulher, e nesse tratado, né, que é como eu começo o texto aqui no livro, né, lembrando disso, que nesse tratado ele vai descrever, né, o caminho do útero. Deixa eu pegar aqui, porque é muito melhor o próprio Hipócrates do que eu lembrando, né? Então, assim, ó, por exemplo, o útero era descrito como um animal vivo, daí ele era errante. Por que o útero era errante? Porque eles imaginavam, por que eu estou dizendo eles? Porque eu já identifiquei dois naquela mesma época, Hipócrates e Platão, né? Os dois acreditavam a mesma coisa. Então, quando eu falo eles, eu estou pensando no mínimo nesses dois. Mas já também no pensamento da época, né? Então, que imaginava que o útero andava pelo corpo. Andava pelo corpo. Por isso que ele era errante, né? Então, assim, o útero era um animal vivo que se deslocava pelo corpo, né? E agora que eu gosto dos detalhes. Se ele ia para o fígado, a mulher perdia a voz. Né? Claro, imagina, o útero vai para o fígado, a gente não devia se sentir bem. Né? Perdia a voz, passava a ranger os dentes e sua pele ficava escura. Se ia para a cabeça, eles imaginavam que o útero chegava e ia à cabeça. Então, se o útero ia para a cabeça, a mulher sentia dores nas narinas e abaixo dos olhos. Se o movimento se dava em direção às pernas, a mulher tinha espasmos sob as unhas dos dedões do pé. Né? Se andava rumo ao coração ou às vísceras, né, o quadro poderia ser ainda mais grave, provocando sufocamento. Né? E aí, vocês podem perguntar assim, mas onde é que eu li tudo isso? Porque eu fui atrás da Natureza da Mulher do Hipócrates, né? Não achei em português, mas achei uma edição de 1800 e pouquinho, agora eu já fechei o livro, não vou achar, mas tem a referência certinha no livro. Eu li numa edição em francês, né, que eu achei na Gálica, e que eu achei o PDF na internet. Uma edição em francês que era traduzida pelo Littré. Né? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque aí, eu estava atrás, lembra que eu estava atrás do útero errante. Né? Então, ali, o que eu encontrei ali nessa edição do Littré? Anotações à margem, que quando chegava em momentos como esse do sufocamento, o útero, porque ele se deslocou, foi para a cabeça, foi para o nariz, foi para o coração, foi para as vísceras, foi para as pernas, né? Ele provocava esses espasmos na mulher. Quando chegava nesse ponto, o Littré, imagino que o tradutor, né, anotava ao lado, né, histeria. Ou seja, nós começamos a ter, né, pelo menos já desde de Hipócrates, e isso se preserva, nós estamos falando do século XIX já, né, então, ou seja, uma imaginação que se preserva até pelo menos no século XIX, com essas anotações à margem do Littré, né, uma relação muito estreita entre o mau funcionamento, entre aspas, né, o mau funcionamento do útero, esse útero que anda e se desloca, né, e a histeria. Né? Então, ou seja, a histeria estaria intimamente ligada a problemas com o útero. Logo, seria uma doença, né, seria uma patologia
relacionada às mulheres. Né? Então, ou seja, daí que vinha essa imagem do útero errante. Então, vocês imaginam que eu já estava com tudo isso na cabeça, né? Mas, é claro, eu poderia aumentar minhas pesquisas, etc. E tal, mas vou só resumir para vocês que eu já estava familiarizada com surrealistas em função do meu doutorado, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? E aí eu lembrei que no primeiro número da La Révolution Surréaliste, quando eu comecei a trabalhar isso, né? No primeiro número da La Révolution Surréaliste, que é 1920, do Louis Aragon, eles escrevem um texto que se chamava 50 anos da histeria. Como assim 50 anos da histeria? A histeria teria só 50 anos, ou seja, ela seria de 1878, né, que é 50 anos, marca a data 1878. Né? Não, porque o texto também vinha acompanhado de imagens, né, de fotografias de mulheres em pleno ataque, e que eram imagens que foram publicadas, são as primeiras fotografias que nós temos, né, das histéricas, né, das mulheres que estavam internadas na Salpêtrière, e era um contingente absurdo de mulher internada na Salpêtrière, diagnosticada, e elas eram dois tipos de patologia que eram colocadas juntas, né, a histeria e a epilepsia, né, então elas ficavam, digamos assim, no mesmo pavilhão, e era um grande pavilhão, porque era muita gente. E o que eu estava dizendo para vocês? Então, o que eles comemoravam ali, o Aragon e o Breton, eram 50 anos de invenção da histeria, e aqui eu estou citando propositalmente o Didier Berman, não vou entrar em detalhes, que ele tem um livro chamado A Invenção da Histeria, que é justamente estudando essas fotografias do Charcot, né? Então, ou seja, que é o neurologista com quem Freud vai trabalhar, né? Com quem primeiro Freud vai trabalhar, que também era neurologista, né? E é justamente a partir desses estudos que ele começa a desenvolver a psicanálise. Mas, então, voltando ao Charcot, o que nós temos ali? Né? Nós temos a imagem dessas mulheres em ataque. Né? E o que os surrealistas propunham? Eles propunham que não se pensasse mais a histeria como uma patologia, e aí é o ponto interessante, que é um ponto de virada, né? Ou seja, não tomar mais a histeria como patologia significa não tomar mais a histeria por o seu dado negativo, mas ver ali, naquilo que poderia ser negativo, algo de positivo, né? Claro, numa proposta que não tem, que obviamente tem um quê de ironia, né? Porque sabe todo o peso que carrega, né, essa doença e essa imagem da doença, né? Eles sabiam disso, mas eles propõem o quê? Que se veja a histeria como, e eu cito eles, um meio supremo de expressão. Né? Porque o que eles viram naquelas fotos, que foi o que Freud percebeu? Né? Eles viram um corpo livre. Né? E eu vou só rapidamente falar o que o Freud percebeu para a gente entender o que é esse corpo livre. Freud, neurologista, ele percebe, estudando junto com o Charcot, as mulheres internadas na Salpêtrière, né? E, aliás, é o Freud que vai fazer, abrindo um parênteses, é o Freud que vai fazer os primeiros relatos de homens histéricos também, né? Então, ou seja, a gente também percebe que não é simplesmente uma doença de mulher, né? Mas o que o Freud percebe? O Freud, claro, obviamente, já não achava que o útero andava pelo corpo, mas não vem ao caso. Ele percebe, como neurologista, ele percebe que quando em ataque, né, digamos que paralisasse a mão direita, e ele percebe que paralisava só a mão, mas não paralisava o resto do corpo. E neurologicamente teria que se paralisar essa metade do corpo, né? Então o Freud percebe, opa, para aí, não é um problema físico. Porque se fosse físico, neurológico, né, teria essa paralisia, como eu estou dizendo para vocês, né? Tipo, explicando em 5 segundos, né, uma coisa muito mais complexa. Mas só para a gente ter uma ideia, teria uma paralisia total desse lado do corpo, mas não era o caso. Aí o Freud percebe, se não é físico, é psíquico. E ele, né, nesse momento, ele também anota, num dos primeiros textos sobre esses estudos da histeria, né, uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, uma afirmação que eu gosto muito, que ele diz: a histeria não respeita a anatomia. Né? Aí daí que vem essa imagem que eu falei para vocês, que os surrealistas veem. Né? A gente não pode esquecer também que Breton era médico, né? E neurologista. Bom, mas voltando, parar de detalhes, né? Voltando ali, o que a gente não pode esquecer é que o que a gente vê nesse corpo? Um corpo livre. É um corpo que não respeita nem a anatomia, né? Ele não respeita as regras de comportamento,
né? É um corpo que não respeita as regras de comportamento esperadas pela sociedade, né? Então, daí que me chamou a atenção, e aí a gente volta para a exposição, quando eu vi essa série de gritos, né? Porque o grito é justamente aquilo, para a gente chegar na Clarice Lispector, é aquilo que, como ela diz lá numa Paixão Segundo GH, é aquilo que foge aos regulamentos, né? Ela, pelas tantas, a GH diz para si mesma, grite, grite, né? Mas aí ela diz, não vou gritar, porque gritar seria fugir aos regulamentos, né? Então, ou seja, gritar seria aquilo que foge a um comportamento esperado pela sociedade, né? O gritar é um indício de que alguma coisa vai mal, entre aspas, né? Ou seja, já é um indício desse corpo que já não está respeitando esses padrões. Então, o que os surrealistas veem ali? Eles veem, daí esse meio supremo de expressão, né? Um meio que, claro, aí eu desenvolvo muito mais no texto, eu passo por toda uma visão, e aí voltando a Platão também, por toda uma visão da arte, uma proposta, na verdade, de que a arte seria feminina no sentido em que o Platão identifica como negativo, né? Porque o Platão vai dizer que a arte ela tem um princípio feminino porque ela não segue uma racionalidade, né? Ela tende ao irascível, ao variado, né? O que é lindo, isso realmente é da arte, né? E daí, da minha exposição, ter não só mulheres, mas também homens, né? Como a gente pode ver aqui, né? Nesse autorretrato do Arthur Umar, né? Então, ou seja, como eu estava dizendo para vocês, eu percebi não só esse corpo, que seria um corpo histérico nesse sentido que eu falei para vocês, como um corpo livre, um corpo que não respeita os padrões comportamentais, né, do Ocidente. Então, eu percebi, não só nessa série de trabalhos que o Mann tem de grito, mas também, e aí, claro, eu botei dentro desse... Já vou explicar como é que eu trabalhei a Clarice, mas eu quero mostrar rapidamente para vocês. Acho que aqui estão todas as obras, eram 285. Mas também como, graças a comecei a perceber também que nós poderíamos identificar numa série de obras, né, como esse corpo, digamos, histérico, nesse sentido que eu estou dizendo para vocês, como um corpo indomável. Quando eu falar o corpo histérico, é um corpo indomável que eu quero falar aqui, ou seja, um corpo que não se dobra, que não se deixa domar, né, um corpo que é livre, que é um corpo que é esse meio supremo de expressão, que é um corpo também que se apresenta seccionado, dividido, né, como a gente está vendo aqui em várias obras, né, aos pedaços. Então, era curioso também como a gente percebia isso no museu, né, essa série de outras obras, como eu estou mostrando aqui para vocês, em que a gente tem um estranhamento do corpo, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, sair da Angélica, vim para cá, eu já estou acabando, sair da Angélica, vim para cá e cheguei para até stop share para ficar olhando vocês. Cheguei da Angélica, vim para cá, percebi essas obras no museu, então daí que vem o texto. E aí que eu convoquei Clarice, porque eu pensei, porque eu sempre compreendi a Clarice como uma escritora que ela tem uma singularidade, né? Pelo menos eu acho que ela tem uma grande singularidade, que ela é uma escritora que está o tempo inteiro, ela é uma escritora que é o que eu proponho chamar no texto, escritora filósofa com hífen, né? Por quê? Porque ela é uma escritora que está o tempo inteiro refletindo sobre aquilo que ela escreve, né? No próprio texto. Já sei que aqui o nosso foco é a Paixão Segundo GH, então fiquemos com ele, né? Porque o Água Viva, isso é absolutamente evidente. No próprio A Hora da Estrela também, são os 3 livros que para mim eram muito importantes nesse texto. A Hora da Estrela também, né? Acho que até a página 44, pelo menos da minha edição, e quando finalmente a Macabeia é nomeada, até então o Rodrigo S.M. está o tempo inteiro pensando como é que eu vou contar essa história. Então, ou seja, é um texto que está contando uma história, mas ao mesmo tempo pensando como vai contar essa história. E o A Paixão do Segundo GH é isso, né? Ela começa justamente, e aí é a leitura da Paixão Segundo GH nesse texto que tem aqui, O Útero do Mundo, né? Ela parte justamente disso, porque ela começa, a GH começa falando em primeira pessoa, começa falando dessa perda da formação humana, né? A perda dessa montagem humana que ela sofreu no dia anterior, né? E ela ainda não nos contou, ela vai contar só adiante o que aconteceu no dia anterior. Todo mundo sabe, né? Eu acho que o texto da Ana deixa muito mais claro o que aconteceu no dia anterior. Ela vai lá, descobre o quarto da Janaíra, né? Se espanta com tudo aquilo que ela não sabia que existia, não se reconhece ali, etc. E tal. Depois a gente pode até desdobrar isso, né? Mas vamos ficar nesse ponto aqui que me interessava sobremaneira nesse texto, né? Que era justamente essa perda da formação humana, né? Então o livro começa com essa perda da formação humana,
né, essa perda da montagem humana, ou seja, porque em função do que aconteceu, aquilo ali faz com que a GH não se reconheça mais, né? Ela vai falar daquele eu, entre aspas, aquele eu que eu era, né? Então, ou seja, ela não sabe mais quem ela é diante daquele quarto, né? Que ela encontra dentro do apartamento dela, né? Então, ela não se reconhece mais. E esse estranhamento em relação a si, ou seja, esse desconforto, que poderia ser só um desconforto psíquico, ele se reflete no corpo, né? Então, ou seja, ele se desdobra no próprio corpo, né? Ele se reflete nessa perda da formação humana. Então, isso que me interessava. E aí, ou seja, aqui a gente tem todo um livro em que é o livro inteiro, a GH, tentando compreender o que aconteceu, que ela diz, eu preciso dar uma forma, porque sem dar uma forma o que me aconteceu, nada me existe. Né? Nada me existe. Sem dar uma forma o que aconteceu, nada me existe. Então, ou seja, ela precisava buscar aquela inteireza, né, do dia anterior, e spoiler, ela não consegue, claro, é fantástico isso, porque essa vontade de buscar, né, de se reconstituir não é alcançada, né, mas é genial que é o tempo inteiro refletindo isso. Então, tomando a Clarice como uma escritora, né, filósofa nesse sentido, como alguém que reflete sobre o próprio texto, a Clarice aqui nessa exposição, e daí que vem o texto, ela me serviu como um fio condutor, né? Então foi dela que eu extraí não só o título, né, que vem do Água Viva, né, mas também as divisões, né? Era uma exposição que era dividida em 3 momentos: o grito ancestral, que é o primeiro do grito, né? O grito ancestral, aí depois montagem humana, que é justamente essa perda da montagem humana, né? Como eu falei para vocês, como a gente percebe esse corpo indomável, né, que se desdobra, e o último é a vida primária, né? Então, ou seja, que era entrando justamente numa vida mais primária. Então, o texto ele se origina daí, né? E o Paixão Segundo GH, para mim, é fundamental para pensar essas 3 partes, né? Mas não só o Paixão Segundo GH, mas principalmente esses 3 livros, né? A Paixão Segundo GH, o Água Viva e o A Hora da Estrela, né? Eu acho que eu já falei demais, senão não consigo falar. Deixa o resto para a gente ir conversando. Obrigada, Verônica. A gente estava aqui no início, a Ana estava dizendo, vamos mais conversar, eu vou falar pouco. Eu falei, olha, eu sei que a Verônica fala. Eu falo demais. Fala muito. Deixa eu até desligar aqui meu microfone. E é ótimo, é maravilhoso. E depois eu quero que vocês conversem também, né? Porque eu acho que o texto da Ana, ele traz uma mirada completamente diferente, né? E que também pode se complementar de alguma forma. Por isso eu queria ouvir agora, né? Queria que a Ana falasse um pouco, porque ela está olhando para o Paixão Segundo GH nesse texto que ela escreveu para o livro, a partir do que a Clarice não escreveu sobre a Janaía. Então, é uma perspectiva bem diferente, que aí depois a gente pode conversar. E aí também aproveitar para falar para quem está, né, assistindo aqui na sala com a gente, que também podem fazer perguntas e comentários aqui no chat, aí a gente vai conversando. Joia. Não, agradeço, Cláudio, o convite. Verônica, muito feliz de ter a oportunidade de estar contigo, da gente conversar. Temos inúmeras afinidades, todo o seu texto me toca muito, são questões que me importam desde sempre, né, na trajetória de pesquisa e de escrita. Então, fico muito feliz com essa oportunidade, a presença também de vocês. Queria até falar, né, já que a gente está numa salinha fechada, quem quiser ligar a câmerazinha e puder, porque aí a gente fica assim, se olhando, já introduzindo a conversa, se sentindo mais à vontade, quem puder, né? Mas eu também eu anotei pequenas coisas para falar primeiro da origem também desse texto, um pouco o movimento que fez a Verônica aqui, que de fato antes da demanda, né, feita pelo Júlio, organizador do livro, para a escrita desse texto, eu escrevi um artigo com a Mariana Patrício Fernandes, professora do UFRJ, que foi publicado, né, ele está até em nota de rodapé nesse texto, como se ele estivesse no prelo, mas ele já foi publicado na revista Gragoatá, da UF, num número organizado pela Ângela Dias, cujo tema era distopia. E nesse texto que nós escrevemos a 4 mãos, se chama Distopia, a angústia do aniquilamento e o radical desafio da relação, acho que é esse o título. Ali já entrava, né, de alguma maneira,
algo desse espanto, né, que pouco explorado nesse encontro, vamos dizer, impossível, né, encontro perdido, encontro não realizado, encontro fraturado entre GH e Janaí, né? Então, isso já aparecia nesse nosso texto. E, de fato, foi a Mariana Patrício, então agradeço a ela, né, quem me alertou porque eu havia lido há muitos anos a Clarice. De fato, assim, como eu disse também nesse meu texto, que é um ensaio muito livre, e é um ensaio que eu tenho me permitido escrever, que, portanto, ele navega numa certa escrita que bordeja conteúdos não totalmente conscientes. Significa, quando vocês me chamaram agora para essa conversa, eu fui ler o texto e eu mesmo também me espantei com o que eu escrevi, porque eu não lembrava de muita coisa que eu tinha escrito ali. Isso não significa que eu não continue assinando. Já que está escrito, eu continuo assinando o que eu disse ali. Mas é para que vocês entendam que há uma atmosfera no texto, que é uma atmosfera ensaística, onde, de alguma maneira, eu me proponho a um percurso crítico, mas também de subjetivação a partir dessa escritora que foi tão fundamental no início da minha vida adulta, né? Então, quer dizer, há, na verdade, um retorno a algum tipo de formação afetiva que hoje se refaz de outra maneira, impactado por um conjunto de questões que nós vamos conversar aqui, que o texto aborda. Então, em primeiro lugar, assim, acho que Mariana me alerta desse contato, da presença do ódio nessa relação, já que eu também estava pesquisando sobre o ódio, livro que eu escrevi com Gabriel Jorge, para Bazar do Tempo. Quer dizer, estava tudo ali dentro desse grande cesto, né? E é aí que eu vou reler A Paixão Segundo GH. E aí eu realmente tenho um espanto muito grande, porque eu vejo coisas e sinto coisas, e eu tinha sentido muitas coisas nas leituras de Clarice ao longo da vida, que eu nunca tinha sentido. Então, ali se aloja um primeiro espanto. Esse convite veio depois, o convite do Júlio. E eu titubeei, né? Titubeei em aceitar, primeiro porque eu digo no texto, eu realmente fiz questão de guardar na minha vida as escritoras, e alguns escritores até, Samuel Beckett é outro, que, aliás, como disse a Verônica, estou totalmente de acordo. Os escritores filósofos são os escritores que eu mais amo, que formaram a minha vida. Arthur, Beckett, Marguerite Duras, Clarice Lispector, então, são todos escritores filósofos. Eles estão o tempo todo discutindo o processo de escrita no texto, né? Então, assim, é claro que alguns desses, e sobretudo algumas mulheres, como Ana Cristina César e a Clarice Lispector, eu evitei muito tempo trazer para o meu discurso crítico, como se eu precisasse deixá-las vivendo em outro lugar em que a minha racionalidade não tivesse que pensá-las. Eu precisava delas ainda nesse lugar selvagem, né? Nesse corpo indomável, que, obviamente, inspira também a minha trajetória como pesquisadora e como mulher, né? Então, eu titubeei. Depois, porque como eu tinha visto umas coisas muito ruins quando eu li, eu também titubeei em aceitar. Porque eu falei assim, gente, eu vou ter que falar de coisas muito desagradáveis. No final de contas, é um texto em homenagem. E ele continua sendo um texto em homenagem e em louvor, mas isso não tira a necessidade, obviamente, dessa fricção a partir de outros afetos que habitam o nosso tempo e os nossos corpos, né? Depois, também, nesse momento, eu tive um encontro com a Grace Passot, porque eu estava preparando a exposição sobre o Artaud e o Glissant para a Bienal de São Paulo, e um dos vértices dessa exposição era uma proposta de atualização da peça radiofônica do Artaud Para Acabar com o Juízo de Deus, de 1948, e que nós convidamos a Grace Passot para atualizar essa peça no Brasil de hoje, né? Reler isso a partir de outras bases e de outras referências. E a provocação que eu levei a Grace e, na época, o curador do Novas Frequências, que foi o primeiro momento que essa peça radiofônica foi apresentada, o Chico Dub,
era que o que me interessava nessa peça, em reler essa peça do Arthur no Brasil, era ouvir os sons inaudíveis do Brasil. É como se a gente precisasse chegar num limiar do inaudível. Assim, o que nós não ouvimos? Apesar de ter sido gritado, como disse Verônica, quer dizer, o grito ele atravessa a cultura brasileira e nós continuamos sem ouvir. Né? Então, assim, tinha uma vontade de, efetivamente, claro, por ser uma peça radiofônica, tocar nos limites do inaudível. E nos limites do inaudível no duplo sentido, tanto no sentido material quanto no sentido simbólico. Né? O que é impossível de ouvir nos dois sentidos. Né? E foi essa provocação, e nesse momento eu tive vários encontros de conversa com Grace Passot, e num deles, quando eu estava então já aí, com a tarefa de escrever sobre a Clarice, eu não sabia se eu aceitava ou não, eu troquei com ela esse meu espanto específico, e ali nós vivemos também um encontro partilhado. E aquilo também quer dizer, foi importante para mim, né? Entender que aquilo que eu estava me espantando, ela obviamente já tinha se espantado há muitos anos, mas que, de fato, havia, então, alguma coisa ali. E isso também me encorajou. Essa relação de trazer para o texto a questão do inaudível era, não apenas por essa situação que eu relatei antes, já que não se trata em nenhum momento nesse texto, nem de Arthur, nem de enfim, propriamente da questão do sonora, materialmente falando, era uma tentativa de deslizar. Será que, em eu abrindo ou rasgando os dois grandes eixos, né, que nos estruturam no movimento de simbolização, de interpretação do mundo, de afecção mesmo, de relação com o mundo, que é o eixo do dizível e o eixo do visível, a gente não consegue, né, fazer um outro percurso. Então, tinha essa vontade de, efetivamente, ouvir a acústica desse quarto que ficou, né, de certo modo, ali gritando e ali fechado, né? Sobretudo no que tange ao encontro entre GH e Janaí. Depois, obviamente, eu acho que uma questão fundamental é uma questão que faz parte, para mim, hoje, de um trabalho, para mim e para muitas de nós que estamos aqui, eu tenho certeza disso, imenso, que é um trabalho imenso, mas que é também cotidiano, sobre a minha própria branquitude. Né? E ela não é só minha, então ela é nossa. Né? Enfim, de alguns que estão aqui. E óbvio que é mais condizente com o meu percurso de pesquisa que esse trabalho não se dê exclusivamente sobre o plano da constatação intelectual de um determinado assunto, utilizando dados históricos e estatísticos que estão disponíveis hoje mas que passe por algum tipo de processo de ressubjetivação, de processo, inclusive, que está na escrita da Clarice, né, que te obriga, em algum momento, a se perder de si para poder se refazer diferente. Né? Então, eu também foi um texto difícil para mim de escrever, foi um texto que mexeu com as minhas memórias, porque eu tive que, obviamente, falar de coisas que são difíceis, que são delicadas, que estruturam essa relação perversa no Brasil, né, entre a mulher branca e a figura da empregada doméstica, na maior parte, 98% das vezes, uma mulher negra. Então, assim, essa estrutura, né, era difícil de ser tocada. Então, é claro que também Clarice me deu essa oportunidade, eu não podia deixar passar. Né? Então, foi um pouco esse mosaico, esses eixos que meio que balizaram a minha possibilidade de entrada nesse texto, e foi por isso também que eu escolhi ficar ali parada no quarto, colada no quarto de Janaí, antes do acontecimento da barata. Né? Antes que esse grande acontecimento, que obviamente marca a literatura brasileira, marca, inclusive, num diálogo muito profundo com o corpus teórico francês, que eu também preciso dizer, isso também é uma questão importante,
que me formou. Portanto, eu sou fruto desta formação especificamente ligada ao pensamento francês, né? E eu me lembro quando tivemos um acordo CAPES-COFACUB, o Christophe Bidin, que é um especialista em Blanchot, que eu era a coordenadora aqui no Brasil, ele era o coordenador lá na França, ele fez uma palestra enorme sobre a questão do neutro em GH, né, ligado ao Blanchot. Quer dizer, evidentemente que GH é uma literatura que entra, que filosofa, que provoca muito um conjunto de conceitos que a filosofia francesa, num determinado momento, na segunda metade do século XX, começou a colocar, né, em marcha, né? Então, tinha para mim também ali um desvio necessário, que é um desvio hoje que participa de um conjunto de esforços que não significa em nenhum momento negar, destruir ou cancelar aquilo que está em mim, né? que me formou, mas significa abrir fissuras que me permitam deslocar para pensar diferente daquilo que eu não consegui pensar até agora. É basicamente isso, né? Então, é um exercício que era necessário, feito desse trânsito entre culturas e conceitos, como nós somos feitas, mas de alguma maneira que me permitisse. Por isso que a atualização desses autores mesmo, Artaud, Glissant, mesma coisa, mesmo gesto que me interessa. A atualização não é só uma questão histórica temporal, não é só porque ele está atravessado pelo tempo de hoje. A atualização é um deslocamento geopolítico. Eu só posso atualizar no momento em que eu trago esse indivíduo para pensar, conversar comigo diante da situação que nós vivemos, né? Então, quando eu falo atualizar, tem um deslocamento, que é um deslocamento conceitual, que é um deslocamento no eixo geopolítico, que conformou a nossa própria história, que nos contou a nossa própria história de uma maneira que precisa ser reescrita. Então, nesse aspecto, reescrever a história do Brasil não significa jogar fora a história que nós temos, significa escrever ao lado, escrever às margens, essas notas marginais que depois de 400 anos a gente vai olhar e dizer, olha só, como, né, que a Verônica pega, que é maravilhoso, como que aqui se criou, né, num texto antigo, uma história que ainda não tinha sido tecida entre o útero e uma doença feminina, né, que precisou chegar lá no século XIX para ser estabelecida. Então, é um pouco essa reescrita que eu estou falando. A gente vai introduzindo notas, né, e essas notas passam por esse... Depois também tinha essa ideia de burlar o autoritarismo do discurso, que eu acho que, para mim, é muito forte em GH e continua sendo. De fato, tem uma coisa nessa busca dessa linguagem que GH instaura, e é claro que a Clarice desenvolve em outros textos, que é uma forma muito potente de burlar o autoritarismo do discurso, né? E esse autoritarismo é uma autoridade, é uma autoria. Então, de fato, tudo aquilo que ela vai fazendo em torno dessas inflexões da identidade, eu já não sei, eu estou aqui na mala com as iniciais, mas eu não estou mais, eu estou no quarto, mas eu não estou mais, quem é Janair, quem sou eu? Quer dizer, todos esses transtornos identitários, transtorno dos limites corpóreos, porque a identidade é, antes de mais nada, um corpo, né, identitário, eu acho que burla o autoritarismo do discurso. E isso também era uma coisa que me interessava, né? Porque esse autoritarismo do discurso, a gente sabe que é uma ordem assim, estabelecida, né? Uma condição de possibilidade de dizer. É antes da palavra, né? É aquilo assim que te diz a condição de possibilidade de dizer é essa. E aí, então, assim, você precisa fazer uma manobra muito grande para burlar essa condição de possibilidade de dizer. Então, eu acho que, como eu cito o Paul Preciado, porque ele diz exatamente isso, esse autoritarismo é uma ordem masculina soberana e violenta do próprio discurso, né? Então, é uma condição. Tá ali, a gente já chega assim. É isso que nos é oferecido para poder dizer alguma coisa. E era preciso essa manobra para mim, ela está o tempo todo atravessando GH. Essa escrita de GH, que não por acaso me transtornou ao longo de muito tempo de vida, né? Depois é isso, depois tinha também a questão da ancestralidade da emancipação, né? O que de fato a gente pode entender hoje
como registro ancestral, falando desde aqui do Brasil, desde agora, né? E que está totalmente ligado a um processo emancipatório e não mais a um processo nem de arcaísmo, nem de retorno, né, à tradição, mas que é um processo, o ancestral é o atual, é o que nós nunca fomos e o que sempre esteve aqui. Então, acho que essa potência também estava ali e essa potência estava efetivamente no transtorno que Janaí provoca em GH. Então, esse transtorno ele é, antes de mais nada, instaurado por uma ordem sociopolítica econômica, obviamente, né, da estrutura racista dessa sociedade, que mantém até hoje os quartos de empregada, há uma arquitetura que continua sendo financiada pelo poder econômico e aceita por todos nós, há uma forma perversa de lidar com isso, que cria uma imagem, porque se fosse só um trabalho, e o trabalho valesse alguma coisa no Brasil, o nosso e outros, né? Mas não é um trabalho. A questão é como isso entra na cultura brasileira através de uma rede de afetos, que é uma rede de afetos impossível de ser sustentada. Impossível de ser sustentada. Né? Então, eu acho que isso GH faz. Isso, para mim, Clarice entreviu. Ela ali anuncia que essa rede de afetos é uma rede de afetos da inimizade indiferente, do desconhecimento, são os termos dela, não sou eu que estou dizendo, do desconhecimento total, do ódio, ou eu odeio ou eu sou odiada. Quer dizer, há uma coragem em dizer isso. Há uma coragem. Algo ali foi entreaberto. Né? Algo ali foi entreaberto. Eu peguei essa brecha para desenvolver essas questões, encontrei poucas referências, eu e Mariana já tínhamos também encontrado poucas referências em torno de Janair, estão citadas no texto, e depois, para mim, também era muito interessante, importante ver como que aquele desenho, aquela escrita hierática como, né, de Janair no quadro, como que aquele desenho tem um poder mágico. Porque, de fato, veja, eu trabalhei anos com os cadernos do Arthur, e o Arthur realmente acreditava na magia. Arthur era muito mais macumbeiro do que muitos de nós, certo? Então, assim, de fato, ele é claro que a Europa disse que era louco, porque um europeu, naquele momento, acreditar em magia é maluco. Mas ele acreditava numa escrita mágica, né? Numa escrita que tivesse o poder de afetar aquele que escreve e aquele que lê. Então, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, assim como tem tudo a ver com o que a Verônica falou. Esse corpo se altera, esse corpo está livre porque ele está em total alteração. Isso é possível se você altera essa lógica, vamos dizer, de organização, tanto fisiológica, anatômica, quanto também discursiva, etc., né? E isso também, para mim, era muito importante ver ali, né? Como que sublinhar de que maneira esse desenho, né, transtorna GH na entrada desse quarto e ela, de fato, fica, vamos dizer, paft, né? Ela tem um efeito mágico. Ali tem alguma coisa ali que foi posta e que a gente pode ler como sendo da ordem do encantamento, essa escrita do tremor, essa agulha, essa unha quebrada, isso que é uma forma de grito silencioso, né? Assim, conversando com Verônica aqui, eu acho que é uma forma de grito silencioso que se estabeleceu entre GH e Janaí. Acho que era isso para falar inicialmente, acho que o importante agora é a gente abrir para conversa, né? E vocês ficarem à vontade para conversarem com a gente. Eu agradeço, fico feliz de estar aqui. Eu gostei muito quando você fala desse perder de si para se refazer diferente, né? E é isso, esse encontro inesperado, né, de alguma forma, da Janaí com esse quarto, que ela espera encontrar um quarto sujo, um quarto escuro, e ela se depara com um quarto limpo, com um quarto ascético, e com um quarto que tinha uma arte na parede que ela não consegue interpretar. E aí ela começa a pensar será que isso é para mim? Será que eu estou representada aqui? Será que esse ódio é recíproco? Será que essa impossibilidade de a gente conviver, né, de a gente ter esse afeto, de a gente conviver,
e se olhar, né? Porque em certo momento ela diz, eu não sabia como era Janaí, eu não lembrava, será por quê? Porque eu não olhava para ela. É muito interessante a gente pensar nisso hoje, porque essa coisa do olhar, né? Eu lembro muito quando eu estudei em universidade pública, e aí, quando eu fui fazer a minha pós na PUC, lá no Rio, né, onde a Ana é professora, eu me lembro de achar tudo assim muito limpo, tudo muito funcionando, né? Acaba a aula, vem um funcionário para acertar as coisas, para limpar. E aí eu percebia que esses funcionários, principalmente da faxina, eles ficavam cabisbaixos, assim, quando os alunos saíam e quando entravam. E as pessoas não cumprimentavam, né? E eles mesmos já se colocavam naquela posição. Então, assim, essas pessoas invisíveis, né? Então, essa Janaí também invisível. Esse texto também me tocou muito por aí, né? Pensar Cláudia, nesse não diálogo, né? só para acrescentar o que você está falando, porque isso também acho muito interessante, né? Eu acho que a Clarice ali antecipa também alguma coisa, porque não é só a invisibilidade que ela dá a ver no livro, né? E que hoje a gente está falando e precisa falar ainda muito mais, mas é o ser vista. É ela ser vista. GH é vista. Ela não vê Janaí, mas ela se sente olhada. Ela se sente olhada por um olhar que a incomoda. E isso, eu acho que é também um afeto contemporâneo muito importante, né, que a gente precisa ainda muito trabalhar, né, individualmente, coletivamente, socialmente, politicamente, né, porque, de fato, a branquitude nunca se sentiu olhada, como se ela tivesse autorizada a fazer tudo e qualquer coisa, né? Como você citou a Rosana Paulina no meio, né? Que é isso, né? O país das bananas. Ela fala, né? Estou citando o artista que você usou. Então, assim, eu acho muito fino essa percepção ali naquela época, né? A gente está falando também do seio dentro da ditadura civil-militar. E Clarice volta divorciada, né? Quer dizer, ela perde aquela estrutura toda que a mulher naquele momento tinha, que ela tinha, né, morando com um marido diplomata, e volta para o Brasil no auge da ditadura militar, e os olhares são estranhos, né? Os olhares são estranhos. É claro que ela está, obviamente, num processo de refazimento profundo, né? E há uma passagem interessante, eu não aguento, tem que me meter Por favor, para a gente conversar, né? E há uma passagem que eu acho fabulosa, em que, para mim, começa esse... Depois eu escrevi, tem um outro texto que eu escrevi só sobre o GH, e aí, claro, a questão era outra, o que me interessava era principalmente essa questão do arrumar a forma, e, de uma certa forma, essa relação também com o quarto, com o qual ela identifica a Janaí, né? E o que eu acho é assim, ela tem aquela, ela tinha, como a Cláudia falou, né? Ela tinha uma certeza, a GH tinha uma certeza do que era aquele quarto. Ele era escuro, era uma coisa de depósito, entendeu? De depósito, escuro, sujo, etc. e tal. E ela ia chegar lá, né? Para limpar e ordenar o que era a bagunça, o que ela imaginava ser a bagunça da Janaíra, que não tinha nome até então, porque ela só vai lembrar depois do nome da Janaíra, né? Ela não lembra do rosto, não lembra também do nome. E quando ela chega lá, a primeira grande surpresa é o quarto iluminado, absolutamente organizado, né? E eu acho que o desconforto e o se ver, Ana, fica muito marcado quando ela se vê nas iniciais da mala, porque ela está dentro do quarto, né? Como GH. Tanto que por isso que ela só se refere, né? Como no livro ela só aparece como GH, né? A gente não sabe o nome dela. Sabe o nome da Janaína, não sabe o nome dela, né? Só pelas iniciais que nós vemos no quarto. É a imagem que ela vê, ela se vê nesse quarto. E aí, claro, a grande surpresa quando vê esse desenho da parede, né? E você estava falando de mágica, eu estava me lembrando também a outra passagem, eu já vou chegar na passagem que eu adoro, essa é uma outra, que ela descreve o desenho como se ele tivesse porejado da parede, ou seja, como se ele tivesse saído de dentro para fora, né? É fantástico, como se fosse uma inscrição de caverna, mas não uma inscrição por fora, mas o contrário, como se ele tivesse vindo de dentro, mesmo um efeito mesmo mágico, né? Nesse desenho.
Mas a passagem que eu acho genial é ela ver aquilo tudo, aí depois a barata, aí virou bagunça total, aí perdi minha formação humana, né? Mas tem uma passagem que aí ela, a partir de então ela cria uma identificação que eu acho fantástica, que é dela, GH, com o apartamento e da Janaíra com o quarto, como se esse quarto não fizesse parte da arquitetura, né? Como se ele fosse estivesse fora dessa arquitetura. E alguém lembrou aqui que ela vai identificar o quarto como um minarete. Isso eu acho bonito. Porque aí chega um momento, quando ela se percebe vista pela Janaíra, vê o desenho como se fosse uma escrita, como se fosse um recado para ela, né? Um recado ruim, lógico, né? Ela percebe aquele quarto não abaixo, mas pelo contrário, acima do apartamento, né? Como se ele tivesse um minarete, etc. E tal. E a passagem que eu queria lembrar é a passagem em que ela diz, eu não vou não lembrar exatamente das palavras, mas eu acho que é essa, que ela percebe que a Janaíra organizou aquele quarto com ousadias de proprietária, né? Então, ou seja, ela percebeu que ela não tinha domínio sobre aquela peça do apartamento dela, que por isso que ela precisa até criar essa cisão, né, entre o quarto e o apartamento. Total. É muito forte isso. Muito forte. E eu acho que, de fato, tudo se passa ali, né, gente, nesse quarto, né? Sim. Não, tudo se passa ali. Exatamente. Todo o resto do livro é no quarto. É ali onde ela não consegue sair daquele quarto. É um lugar separado, é ali onde ela perde o território dela, né? Exato. Isso que é forte, né? Eu acho que isso é uma questão que está ainda diante de todos nós, né? É uma questão que, nesse sentido, se permite atualizar, né, de uma forma muito potente. Uhum. É porque, ao mesmo tempo, esse território é um território muito pequeno, né? E é um território transitório também, porque Janaí não está mais ali, ela é proprietária, mas não é. Sim, claro. É como você traz no seu texto, Ana, é uma experiência pessoal, né, de relacionamentos, né, com empregadas domésticas, né, acho que quem cresceu em casas, né, com classe média, quem frequenta, né, todos os apartamentos, né, os prédios, tem entrada de serviço e tem um quarto de empregada, né? E tem, é claro que a nossa geração agora também está, ao mesmo tempo que a nossa geração está tentando desfazer isso, e eu acho que a gente conversou também sobre isso no início, né, como a gente tem relido muitas obras e tem interpretado muitas obras a partir de um debate que a gente faz hoje na sociedade, que é um debate forte, e que é um debate que a gente olhava também e não sabia muito como elaborar, né? Esse debate do racismo estrutural e essas falas que a gente ouve, né, de a empregada ser praticamente da família, só que não herda nada, né? Ela tem só aquele espaço. Mas eu acho muito interessante também uma coisa que você falou, que é o não cancelamento, né? Que é trazer esse tópico para o debate. Não tem nada a ver com cancelamento. Eu acho que a gente está no momento de reescrever, fazer notas marginais, é dizer coisas que não podemos dizer antes, é reconhecer que não dissemos, não tem nada a ver com cancelamento. Quer dizer, as coisas se agrupam, né, formando, obviamente, outros estratos, que são estratos que vão, efetivamente, nos dar mais carne, né, simbólica, para poder lidar com os desafios que a gente tem para lidar, né? Então, assim, é claro que o meu espanto maior é o silêncio da crítica, durante muitos anos em relação a essa recepção. Mas eu acho que isso também faz parte da nossa história. Então, assim, eu subjetivo isso, o meu próprio silêncio. Eu assumo como o meu próprio silêncio. Mas é claro que assim, não é uma exigência em relação ao autor. Você entende? Não estou colocando exigência, o autor fez o que ele fez. Agora, eu estou aqui, obviamente, vendo que tem alguma coisa que foi feita e que não ganhou nenhum tipo de relevo, né, ao longo de muitos anos, e que está batendo na nossa cara e na nossa porta. Então, acho que não tem nada a ver. Esse negócio de cancelamento não é isso, não tem nada a ver com isso.
é uma coisa realmente da gente tem a tarefa de reescrever a nossa história. A nossa história está muito mal contada, gente. A gente já sabe disso. Precisa dar uma de todos nós, temos um pouco esse, né? E reescrever não é jogar para fora. As rasuras ficam ali. Eu que trabalho com caderno, de novo, volto a dizer, essa exposição do Glissant, dos cadernos, dos textos, a rasura é tão importante quanto o texto, né? A rasura ela faz parte do processo de reescrita da história. Então, eu vejo como uma forma de multiplicação de sentido absolutamente necessária, e não de cancelamento. Seria muito tosco ver isso dessa maneira. Acho que, inclusive, como disse aqui, acho que os pontos que Clarice entreviu são pontos muito fortes e muito finos, né? E esse transtorno todo se passa ali e a partir desse encontro com Janaína. Mesmo que Janaína tenha sido um personagem pouco explorado na história da leitura crítica da obra. É isso. É uma constatação. Mas todo o transtorno se passa a partir dos conflitos que esse encontro impossível estabelece para ela. Esse quarto, esse encontro, aquele lugar, tudo se passa ali. Então, evidentemente que tinha muita coisa acontecendo ali, nesse caminho até o quarto, no quarto, e o que acontece a partir dali dentro desse quarto, de uma grande transformação subjetiva, né? É mais um ponto para a gente pensar em como que essa obra da Clarice ela abre realmente muitas portas, né? E assim, você lê e relê. Eu acho que assim, fazer a releitura dos livros dela, tem algumas autoras assim, né, que você vai reler e vai encontrar outros livros, né? Outras, você pode fazer teses a partir de alguns detalhes, de uma frase, de um entrevisto, né? Essa é a riqueza da literatura e da arte, porque não é sociologia, né? Então, quando ela diz assim, o desejo de matar alguma coisa ali, obviamente que ela não está fazendo um tratado de extermínio do povo negro. Não é isso, não dá para a gente ficar lendo as coisas assim. Quer dizer, a literatura é onde isso pode ser dito. Agora, que bom que tem algum lugar onde isso possa ser dito, para a gente aí poder, efetivamente, voltar para um problema que é um problema que nos afeta a todos. Entende? Eu acho que é essa situação que é diferente. Já de haver muita coragem para enunciar. E eu acho que essa coragem é uma coragem da enunciação artística, uma coragem da enunciação literária. Por isso que a gente não pode ler como se fosse um tratado sociológico, mas ao ler, eu não posso deixar de ler a força dessa coragem, de dizer, eu tenho o desejo de matar alguma coisa ali. Essa frase é muito forte, né? Esse desejo de matar alguma coisa ali. É uma das passagens mais fortes ali É genial. É genial. Desnorteia, ter a coragem de dizer isso, porque isso é o que atravessa o mundo hoje. Todo mundo com desejo de matar alguma coisa ali em algum lugar. Não, é enfrentar o abismo, né? É olhar o abismo de frente, né? Que é o que a Clarice faz o tempo inteiro. Exatamente. Essa eu acho que é uma coragem muito importante da gente pegar para a gente, né? Para afrontar os nossos problemas, conflitos, e também para poder dizer de uma forma mais ampla, burlar esse autoritarismo do discurso. Por isso que eu acho que não tem nada a ver com o cancelamento, pode ler como tratado sociológico. Mas é um convite extremo, um convite corajoso. A gente não combinou, mas eu queria saber se vocês querem ler algum trecho. É difícil escolher, né, um trecho do livro, porque meu livro está todo marcado aqui, né? Imagino que o de vocês também. Eu abri aqui, aí a Verônica falou do abismo, eu encontrei a frase, um abismo de nada, só essa coisa grande e vazia, um abismo. Eu queria, assim, se vocês quiserem, né? E também só para a Verônica comentar um pouquinho essa questão dessa personagem artista, né? Ser tão presente na obra da Clarice, né? Porque ela está falando, ela está pensando em escrever, mas ela também está usando outros recursos artísticos para pensar, né? Quando a gente pensa esse desfazimento, né, da personagem,
e ela é uma escultora, a gente pode pensar na pintora da Água Viva. Eu queria que você só comentasse um pouquinho como é que ela trabalha isso muito bem também na linguagem, né? Porque, assim, o que eu acho curioso na Clarice, eu vou começar pela parte mais difícil, né? Porque eu já tinha mencionado que eu falei para vocês, né? A escritora que pensa, que reflete, né, sobre o que ela está fazendo. E me parece que esse pensamento da Clarice ele é um pensamento plástico. Né? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que ele é um pensamento plástico? Porque ele é um pensamento da forma, é um pensamento que está sempre em busca da forma. Né? E podemos voltar de novo, acho que o grande exemplo pode ser a Paixão segundo GH. Né? Lembra que eu até citei que ela, logo no início do livro, ela vai dizer, né, que tá buscando a forma. Está buscando uma forma para o eu preciso dar forma ao que me aconteceu, né? Porque sem dar forma a algo, né, nada me existe, né? Então tanto que ela vai, e aí vem a questão, né? Então, ou seja, de buscar uma forma, de dar uma forma, né? E é uma forma quase como se fosse uma forma tátil, né? Não por acaso, você mesmo tinha citado, Cláudia, ela vai dizer não só na Hora da Estrela, mas também no Água Viva, né? Ela usa a mesma expressão de escrever com o corpo inteiro. Né? Então, ou seja, um convocar a escrita, né? Um convocar o corpo à escrita, né? Que é algo absolutamente artoniano, a gente diria, tem tudo a ver com Arthur. Né? Tem tudo a ver com Arthur. Não por acaso o Arthur também aparece no meu texto, né? O tempo inteiro. Ele entra lá de gaiato, porque os dois têm muito a ver, né? Ainda mais com a questão do grito, etc. Mas é um escrever com o corpo inteiro, essa escrita do corpo, a gente tem ali, né? Muito claro na Clarice. E é uma escrita, como eu estava dizendo, é um pensamento que é um pensamento da forma. Né? Então, voltando à Paixão segundo GH, não por acaso, quando ela vai arrumar o quarto, né? É o parágrafo em que ela termina perguntando, arrumar a forma. Né? O parágrafo que ela está dizendo, eu vou lá arrumar, porque esse é o verbo que ela escolhe, vou lá arrumar o quarto da Janaíra, etc. e tal. E não é um verbo qualquer, a gente tem que pensar, né? E ela vai falar de arrumar a forma. É um verbo que ela usa em que ela associa, naquele momento, ela está falando da GH, né? Naquele momento, a GH associa esse buscar a forma, esse trabalhar a forma, com o trabalho plástico, ou seja, com o trabalho dela como escultora, né? Que é desbastar a matéria para encontrar, né, a forma que está dada ali na matéria naquele momento. Né? Então, é interessante como esse pensamento da Clarice já é um pensamento plástico. E aí, claro, a partir disso a gente pode pensar, não por acaso, ela vai ter vai ter 3, pelo menos, protagonistas que são artistas plásticos. GH é a primeira, né, que é uma escultora, no Água Viva é uma pintora, né, e Ângela Pranini também é uma pintora, né, o livro que ela deixa inacabado. E a gente também não pode esquecer o detalhe que quando ela está escrevendo esse livro inacabado, que é principalmente 75, 76, é quando ela, Clarice, está se dedicando à pintura. Então, aliás, esse é o ponto de partida da exposição que está agora em cartaz lá no Instituto Moreira Salles. Não aguentei, tive que fazer a propaganda. Né? Já até aviso para quem estiver em São Paulo, últimos dias, né? Acaba no próximo domingo. Mas esse é o mote, é justamente a partir desse interesse da própria Clarice com as artes plásticas, né, que vai dar nessas protagonistas, mas não só. Pega a Virgínia no lustre. Ela não é artista plástica, mas ela amava, acima de tudo, essa é a expressão da Clarice, né, amava, acima de tudo, trabalhar boneco de barro. Né? E o Olímpico, o namorado da Macabeia, fazia santos de madeira. Né? Então, a gente tem... Né? É um trabalho manual, um trabalho plástico, né? que vira e mexe e volta na Clarice. Volta com mais ênfase no final, né? E não por acaso, como eu disse, em 75, quando ela está trabalhando, na imensa maioria das pinturas dela que a gente conhece hoje, são datadas de 75, né? É quando ela está trabalhando nesses livros, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida. E Um Sopro de Vida, a Ângela Pranini é pintora. E não por acaso descreve algumas pinturas que a Clarice fez, estava fazendo naquela época. Pinturas que ela não pensava em mostrar, etc. e tal, né? Ela fazia mais por diletantismo, quase como a GH. Né? Então, ou seja, tem esse interesse também plástico, um pensamento que a gente percebe aí, que é plástico na Verônica, ouvindo você falar isso, que eu acho maravilhoso, eu conheci até a tese, não vou me lembrar agora, de uma pesquisadora do sul do país, estava na França, sobre os desenhos da Clarice. Mas, ouvindo você falar, eu acho que ainda me dá mais elementos para pensar o impacto mágico desse desenho, né?
que de fato é por onde ela consegue efetivamente falar desse encontro impossível, é através dessa plasticidade que, de alguma maneira, dá uma... Exato. Ali é que alguma forma acontece, né? Disforme, mágica, para lá, né? Saltando da parede, etc. Mas, de fato, eu acho que isso é muito importante mesmo de ser notado na escrita da Clarice Lispector. É o trabalho da Lilian Hack, né? Eu imagino. Exatamente. Eu conheço também. Exatamente. Da Lilian, que trabalha, e o da Mariana, que está aqui com a gente, da da Mariana ela também trabalha isso, né? Trabalha essa relação. E muito, a Mariana que me corrige, mas muito também em relação à paixão segundo GH, e passa bastante pela questão do desenho também. Sim. Não é, Mariana? Ou eu estou mentindo? Eu devia mentir umas coisas que a Mariana é obrigada a esquecer. Não, é isso mesmo, é que o foco foi a GH e foi a questão da escultura, que é muito curiosa, né? Porque, como a Verônica disse, a própria Clarice vai pintar e tem os outros protagonistas pintores, mas e a escultura, né? De onde veio essa questão? Então, daí foi o meu interesse, né? Que eu fui, né? Pesquisei no mestrado mesmo. Maravilha. E a própria Mariana tinha escrito um comentário aqui, agora eu fui ver que tinha entrado num comentário grande, que ela diz, falando em abismo, sempre acho muito interessante a figura da mulher no cânion, que é, né, a GH diz, ela se vê lá num cânion, né, se eu estivesse no alto das montanhas, adoro também aquela parte, que é relembrada ao menos 2 vezes por GH, né, então, e ela cita, só depois é que me ocorreria uma frase antiga que tolamente se gravara há anos na minha memória, apenas o subtítulo de um artigo numa revista e que eu terminaria por não ler. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Nada me fazia supor ao que eu ia, né? Isso daí ela indo para o quarto. Mas é que nunca fui capaz de perceber as coisas se encaminhando. Todas as vezes que elas chegavam ao ápice, me parecia com surpresa um rompimento, né? Explosão dos instantes, com data, e não a continuação de uma interrupção. Lembra a Mariana aqui. Muito bom. Tem pergunta, Cláudia? Eu ia dizer que a Verônica é a melhor, que ela faz a mediação também dos comentários. Estava aqui me preparando para ler. A Verônica estava de olho no comentário. Não, a Verônica é metida. É maravilhoso. Não, ela foi lendo os comentários, mas não veio nenhuma pergunta, não. Não sei se as pessoas estão tímidas, se ainda estão processando, né? Porque a Clarice também a gente vai processando, vai elaborando. Vai elaborando. Não é uma coisa assim, né? Cara, um encontro. Não. Eu acho que a gente lançou, né, Verônica, coisas, elementos, referências, então, né? Acho que isso também era um pouco a ideia, né? Exatamente, um monte de pulga. O texto está ali, a gente falou dos bastidores do texto, né? Então, acho que também era para... Sabe que eu fiquei pensando, acho que eu comentei com vocês também, né, que fiquei pensando em alguma escritora escrever sobre o ponto de vista da Janaí, né, contar essa história. Sim, fazer o contrário, né? Contar a história, a Janaí contando, a gente ia poder ouvir, viu, Ana? Tem o livro de receitas da Janaí, né? Esse foi escrito, que é uma referência importante, depois virou até uma peça de teatro. Quer dizer, já temos uma referência aí fundamental. Agora é engraçado, porque me parece que a força da Janaí, a força da presença da Janaí, está justamente em ela não estar mais ali, entendeu? Ela entra assim como é um fantasma na vida da GH e ela toma um peso, né? Tanto que ela vai ser a rainha do... Totalmente. Em algum rainha momento da África, ela fala, isso, rainha da África. Né? Então é só assim, aquele quarto é um minarete, então é uma presença assim... Total. Fundamental ali no livro. Fundamental. Eu me lembro que a gente fez um encontro do Leia Mulheres aqui no Rio e a gente estava discutindo sobre a ausência de personagens como a Janaí na literatura, ou seja, a ausência de personagens dessa relação da empregada, né, da empregada doméstica, né? E eu me lembro quando saiu o filme, né, ai meu Deus, agora o Alzheimer batendo aqui, eu vou esquecer o nome.
Que Horas Ela Volta, né? Aquele filme que a gente... sim, com a Regina Casé, né? E aí, Que Horas Ela Volta. Vocês falando isso, eu me lembrei desse debate, dessa discussão, pensando nesse lugar, né, do nosso racismo e da nossa relação difícil com essas pessoas escravizadas que vieram para o Brasil e que depois continuaram nesse lugar, né, de não direitos e de opressão, de racismo estrutural, de invisibilidade, de desigualdades e tudo mais, como que a gente não lidou, né, com isso, e como a gente vem, e como isso para a gente também é esse fantasma, né, que desestrutura e que a gente não consegue trabalhar com ele. Me lembrei desse debate agora, quando a Verônica falou isso, eu realmente, né, é uma questão que a gente ainda está tentando aprender a lidar. É um fantasma que fica na nossa história, né? Porque a gente, quando vai ver, tem essas relações, né? E não sabe como lidar com elas, né? O debate está acontecendo. Eu também acho. Está acontecendo. Ele vai crescer, ele precisa crescer, mas ele já está acontecendo. Eu falei desse Leia Mulheres, né? O Leia Mulheres hoje está voltando no Rio. O último encontro que a gente teve foi em 2019. Então, a gente também está se perdendo um pouco no tempo, né? Foram 2 anos de não encontros, né? Então, assim, há 2 anos isso estava forte, mas hoje está muito mais forte ainda, né? Eu não sei se tem mais um comentário aqui ou se é... 2 questões aí. O filme que será lançado esse ano, esperamos, do diretor Luiz Fernando Carvalho, parece que vai ter certo foco na Janaí. Legal. É simples, eu acho que ele faz até um pós-fácil, né? Acho que nova edição. A Ana aqui ficou... Eu não cheguei a ler, mas eu vi que a Ana citou. Não sei se posso perguntar isso, mas se sim, o que vocês esperam dessa transposição? Gostei muito da expressão grito silencioso que a Ana falou, e fico imaginando como esse grito não dado por GH será mostrado na obra cinematográfica, bem como a questão das artes. Já vi imagens do set com esculturas. Eu não sei, eu estou curiosíssima para ver essa adaptação, porque eu acho que é um livro muito difícil para transformar para transformar em filme, né? Porque ele não tem uma narrativa propriamente dita, no sentido narrativa, eu quero dizer uma sequência de ações, né? É nesse sentido que eu estou dizendo aqui. A grande sequência de ações decidi arrumar o quarto da Janaíra. Ela se levanta da sala, caminha, eu adoro aquela parada ali no meio daquilo que a gente chama de área de serviço, né, nos apartamentos, que é justamente o que separa o apartamento, né, na arquitetura do quarto da empregada, é essa ponte, né, terrível que esses apartamentos têm, que ela para ali, fuma, joga o cigarro lá embaixo. É a grande ação, né? Ela caminha por ali, etc. e tal, e chega no quarto, né? Então, essas são as grandes ações, mas depois é todo o desenvolvimento a partir daquele desenho, né? Então, eu estou numa curiosidade imensa para saber como que ele transformou isso em filme. Também não consigo imaginar, acho que são muitos desafios. Se eu imagino, eu acho que ele vai efetivamente nessa transposição ter que talvez criar aí outras vozes, né? Que também trata-se disso, né? Um monólogo, né? Porque é um grande monólogo, né? Um grande monólogo. Um monólogo muito interior, né? Transformar isso em imagem e fala é complexo, né? Um filme fadado ao fracasso. Como eu acho que ele não é, tenho certeza que ele vai conseguir fazer alguma coisa que a gente não imaginando. Não consegue imaginar, Por isso que eu estou curiosíssima para ver. No teatro eu consigo imaginar, mas assim, cinema não, estou curiosíssima para ver. Eu vi no teatro de uma montagem muito boa. É engraçado porque é o livro que tem o maior spoiler, né, da história. Todo mundo vai ler esse livro já sabe, assim, né, algo ali que vai acontecer e esse algo não sei se eu quero ver no cinema, não. E é esse encontro da GH com a Barbara. Não é muito diferente de como ela gosta, pensa. Casca, né? Sabe que eu tenho dificuldade de comer tâmara.
Porque a tâmara... é tipo tâmara, só que a casca da Eu tâmara não adoro é. tâmara, né? É muito gostosa, mas enfim. Camarão, todos esses que têm casca. É quase a mesma coisa. Isso. Lendo aqui, tem uma outra pergunta da Miriam Paiva. Acho que ela está comentando, se é esse que eu vi, peraí, eu tenho que baixar aqui, o livro Confinada, né? Acho que é anterior. Acho que é uma questão anterior. Ela coloca: gostaria de saber como vocês pensam ver em Clarice dentro de uma visão decolonial, principalmente quando temos Janair, rainha africana, sabendo que Janair também remete a um tipo de árvore da Amazônia, e quando vemos o conto A Menor Mulher do Mundo. Miriam, eu não... Dá pano para um outro debate. Né? Dá pano para de novo. Vamos começar mais 1h30. Acho que alguns elementos dessa... Se a gente entende o decolonial como essa transposição, para usar o termo que agora né, como essa transposição de tempos e lugares, né, eu acho que isso está no texto da Verônica, está no meu texto e também estão em outros textos. Né? Quer dizer, esses lugares estão sendo transpostos, essa temporalidade está sendo desarrumada, né? Ela não está mais sendo... Então, num certo sentido, eu acho que já está aberta essa discussão, né? Mas não no sentido de preceitos, né? Porque, de fato, pelo menos eu tomo essa questão decolonial como uma mudança de eixo, de perspectiva, né? Que desarruma uma certa ordem, tanto cronológica quanto geopolítica, né? De verticalidade. Isso está acontecendo. Assim, mas é claro que a Verônica, a gente poderia fazer outra conversa para pensar sobre esse prisma. Não, mas acho que você tocou no ponto. Exato. Enfim, eu fico feliz, Cláudia. A Verônica, muito feliz de conversar com você. Tem muito pano para a gente desdobrar, hein? Esse texto tem muito a ver com muitas agora coisas. As meninas estão comentando as tâmaras, né? Que ninguém tinha perdido. Ainda bem que é tudo caro. Ainda bem que a gente só citou coisa cara, né? Tâmara, lagosta, né? Então, fica só na vontade. Bom, aí é mais barata mesmo. Né? E também a Verônica Lima citou, então, essa história em quadrinhos chamada Confinada, que é muito interessante, né? Que foi a Todavia publicou recentemente. Eu não vi. Que era uma história contada no Instagram, né? Do Leandro Assis e da Priscila Oliveira, que é justamente a relação de uma empregada doméstica e na pandemia, né, numa casa em que os direitos dela não eram respeitados. Então, é muito interessante. É uma história em quadrinhos, é muito interessante, dá para seguir. Ele continua fazendo, né? Eles continuam fazendo, e agora tem o livro também. E a história ainda está sendo contada, porque você imagina, né? O quanto de episódios que a gente pode pensar em problematizar, em transformar em quadrinhos, em diálogos, em histórias dessa relação tão complicada, tão complexa, né, no Brasil. E se a gente pensar que uma das primeiras vítimas, né, da Covid-19 foi, inclusive, uma doméstica que foi trabalhar e contraiu e acabou não tendo também um acesso tão rápido a um tratamento e tudo mais. Enfim, gente, eu acho também que a gente podia... A Miriam está comentando aqui que queria conversar mais. São assuntos, né? A Clarice, né, gente? A Clarice sendo escrita por duas escritoras maravilhosas, ensaístas, professoras. Então, dá pano para manga, sim. Vamos fazer outros, né? A gente pode pensar depois em outras oportunidades de desdobrar. Com outras escritoras filósofas também. Eu acho que é muito importante a gente ver como essas escritoras filósofas já estavam, de alguma maneira, invertendo esse eixo do corpo. Esse eixo do corpo é também um eixo geopolítico, né? Tem esses desdobramentos todos. Né? Uma arrumação o norte do corpo, sul, o útero. Né? Elas já estavam...
Tem muita coisa. Queria aproveitar, então, para agradecer vocês, dizer que o Clube F, então, vai fazer um ano agora em março. A gente vai ter uma série de debates em março, começando com um debate da Helene Sixu, com a Carla Rodrigues e a Flávia Tropoli, que escreveu o pós-fácil do Riso da Medusa, que a Bazar lançou em janeiro e que tem reverberado muito. A própria Helene Sixu vai participar, a gente vai ter tradução simultânea, vai ser lindo, vai ser lindo. Vai ser muito bom. Então, essa escrita com corpo, né? Essa escrita tá ali, com certeza. E a gente vai ter outros encontros. A gente já divulgou o livro de março, que é um livro sobre a história do feminismo no Brasil, escrito por duas feministas históricas, né? A Branca Moreira Alves, que agora está ficando conhecida como a mãe da Branca do podcast da Praia dos Ossos. É muito engraçado. Ela e a Jaqueline Pitangui, é um livro maravilhoso também, para quem se interessa por essas questões, né? Que é o Clube F. Ele tem esses livros teóricos e de história, e também tem os livros de ficção também, né? Que nos permitem discussões como a gente está tendo aqui, né? Acho que a literatura permite a gente pensar sobre essas questões das mulheres e contemporâneas, enfim. Tem alguém pedindo para você deixar o link, Cláudia, o link do grupo para as pessoas. A Miriam pediu. Deixa o link aqui. Na verdade, a gente não tem um grupo de WhatsApp, né? Acho que ela está perguntando. A gente tem o Clube F, sim. É um clube de assinaturas mensal, no site da editora. Ou anual, que está no site da editora. E aí o Clube F promove esse tipo de encontro aqui, a partir dos livros que a gente lança. Então, a gente tem debates que a gente faz no YouTube, como a gente teve na semana passada no YouTube da Gato Sem Rabo, um encontro sobre o riso da medusa, inclusive. Legal. E a gente não tem grupo fechado. A gente tem a nossa newsletter, que a gente manda um conteúdo só, exclusivo, por essa newsletter, para as assinantes. Na última newsletter, a gente falou desse encontro aqui, falamos da Verônica e da Ana. A gente brincou lá, citei a Maria Martins, que a Verônica fala muito e que está nas entrevistas da Clarice, né? Também, para quem tem interesse, a Clarice tem um livro de entrevistas muito interessante que ela faz com algumas artistas mulheres, então a gente também indicou lá em um livro da Roupa. Enfim, então, para fazer parte dessa rede e ter acesso a esses conteúdos, a esse tipo de encontro aqui, a gente tem esse clube de assinatura, que envia todo mês um livro, um brinde e conteúdos extras. Isso, legal. Gente. Não tem um grupo fechado, por enquanto, né, no WhatsApp. Mas a gente está aberto sempre, a gente tem e-mail, a gente recebe sugestão de autoras, né, e de iniciativas de mulheres, e a gente indica cursos também. Enfim, a gente tem esse diálogo, esse canal aberto com os assinantes. Gente, obrigada. Obrigada Cláudia. Obrigada, Verônica. Vamos trocar mais. Obrigada, Mariana, que aceitou nosso convite para participar também. Todos que estão presentes. Eu que agradeço. Muito obrigada também. Então, um abraço forte. Um abraço forte para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Beijo, queridas. Boa noite.